Olá pessoal do Hub Conecta, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem, pessoal do TC como um todo. Estou aqui para fazer um vídeo especial e também vou publicar no meu canal Clube dos Dividendos lá no YouTube, embora seja um conteúdo muito mais de especulação e de formação de viés, tomada de decisão, do que qualquer outro tipo de assunto relativo à análise de empresa e de dividendos, que é o foco principalmente lá no YouTube. Pois bem, pessoal, hoje o conteúdo então vai para você que gosta de tirar renda ou de correr risco via especulação no mercado de curto prazo, né? E o protagonista vai ser o mini índice. E eu vou tentar colocar para vocês, lógico que engenheiro de obra pronta, né? Mas os morning calls são sempre feitos antes do mercado abrir, tentar fazer um feedback, criar um feedback do próprio morning call. Tá? E agora sim, engenheiro de obra pronta, como deu certo, né? Vamos lá namorar aqui o próprio estilo operacional. Pois bem, pessoal, começo a comentar sobre como que eu crio um viés para, principalmente, contratos futuros, tá? A B3 sempre com 48 horas de delay, tá? E diversas corretoras, quase todas, se não todas, tá? Divulgam aí entre 48 horas de delay ou até um pouquinho mais às vezes, o saldo, tá? E o volume financeiro negociado dos contratos futuros. Geralmente são três os principais contratos que são compartilhados pelas corretoras. Essa que eu vou mostrar para vocês aqui é a Necton, parceiraça lá do canal, que é o saldo nos contratos futuros e a posição líquida com viés do investidor estrangeiro. Então, como que eu defini o meu viés antes de operar no mini contrato de dólar ou de índice? Eu preciso de um viés, né? Tem diversos traders especuladores, lembrando, né, eu sou um trader medíocre. Tá? Talvez eu seja muito bom como analista, mas como trader bem medíocre, tá? Mas eu acredito, sendo medíocre ou não, que preciso de um viés para operar. Tá? Tem traders, já escutei, analistas inclusive, que não gostam de ter viés, porque o mercado é muito dinâmico, você precisa mudar, principalmente day traders, né? Você precisa mudar ali o seu comportamento de comprado para vendido no mesmo pregão, então você não pode ter um viés. Pois bem, eu tenho viés, pessoal, então eu crio toda uma historinha. Tá? Talvez seja aí pelo fato de que eu preciso de segurança, de objetividade para o meu operacional do dia, da semana e do mês. Tá? Então eu crio um viés. Como que eu crio? O primeiro passo, se eu vou operar mini índice ou mini dólar, no caso aqui vamos falar de mini índice especificamente, eu preciso dar uma olhadinha como está a posição líquida dos estrangeiros. Né? Os estrangeiros fazem grande parte do nosso fluxo, não só no mercado à vista, ações, mas também no mercado de derivativos, né? Opções aí, contratos futuros, e eu gosto de segui-los, tá? Olho também os institucionais brasileiros, os bancos, pessoas físicas, olho, mas o principal para mim é o fluxo estrangeiro, esse inclusive limitado a corretoras estrangeiras. Tem muito gringo que opera para corretora brasileira, mas eu estou falando aqui realmente de gringos que vêm de fora, tá? Literalmente 100%, do começo ao fim, tá? Então primeiro eu vou bater o olho na parte canhota aqui da telinha que eu separei para vocês, tá? Vamos lá para ela, dar um zoom, principalmente para quem está do celular me assistindo, tá? E tá aqui, ó, posição líquida de contratos em aberto e Bovespa futuro, tá? E você pode ser caprichoso aqui, pode olhar tanto o cheio como o mini, tá certo? Tanto faz ali, lógico que poucas vezes tem diferenças, tá certo? De insights de trading, mas aqui eu vou utilizar, se eu não me engano, o cheio, tá bom? Mas você pode colocar um mini índice sem problema nenhum, tá? E eu percebo, não somente lendo aqui os números, tá? Que eles vão se acumulando dia a dia e boa parte do histórico você, pessoa física, tem que montar uma tabelinha do Excel aí para ter de fato o histórico de 3, 6, 9, 12 meses, tá? As corretoras e a própria B3, ela vai dar ali um histórico limitado. Basta você transportar isso para o Excel. Aqui, pessoal, é o gráfico mais importante de primeira consumo de conteúdo sobre Ibovespa Futuro, que é a posição líquida dos estrangeiros. Tá? A última rolagem, se não me falha a memória, foi por volta ali do dia 15, quarta-feira mais próxima do dia 15 de fevereiro, então acho que dia 16 talvez, tá? Foi a rolagem, um novo contrato futuro. Né? O contrato futuro de mini índice é bimestral, ele vence bimestralmente, já o dólar é mensalmente. Tá? E eu pude perceber que esse contrato futuro teve uma rolagem muito compradora, tá? Mas que a partir aqui de março, tá? Principalmente de março, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, né? 2/3, a partir de março, esse fluxo ou esse saldo, essa posição líquida aqui, tá? Parou de crescer, ou seja, parou de ter intensidade compradora. Aqui a gente pode abrir um leque de
causas, pode ser o problema com a PEC dos combustíveis, pode ser conflito na Ucrânia, várias coisinhas, tá? A primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês nesse vídeo, para ele ser curto, é o fato. Pessoal, parou, platô, não teve novas compras, tá? E até mais próximo da semana que eu falo com vocês, dia 11, tivemos venda. Tá? A primeira vez, acho que foi quarta-feira dessa semana, entre dia 8 e dia 9, nós tivemos o primeiro dia, depois de muito tempo, em que o saldo foi negativo, ou seja, houve mais vendas, mais realizações do que compras. Isso no curto prazo, como eu faço relatórios semanais para o pessoal da Conecta, pessoal, é importante saber disso e muitas vezes a gente compartilha isso no Morning Call. Então é importante saber essa dinâmica, que o índice para o dia, para a semana, estava calmo, não muito comprador, sendo que a B3 tem um delay de 48 horas, então isso aqui não é ouro, não é preto no branco, nada é preto no branco, pessoal, tá? É só uma ideia para se criar viés. O meu viés era, opa, se tivermos novas altas ou abertura com gap, vou ficar de olho ali para não comprar com mão cheia ou observar as resistências mais próximas, porque a gente pode ter mais vendas, mais realizações, tá? Do que, de repente, tendência de alta propriamente dito, como a gente pôde ver aqui do dia 2, 3 de fevereiro até aproximadamente a rolagem de contrato e mais um pouquinho aqui, 25, até o final do mês de fevereiro, basicamente. Depois a gente entrou num platô em março, tá? Legal. Esse é o primeiro ponto do viés, então o índice ressabiado para compras, tá? Não que eu queira vender, mas estou ressabiado para compras, o fluxo deu uma amenizada, tá? Arrefecida. E depois, antes de abrir o pregão, no TC Mover, nós ficamos sabendo aqui que negociadores, isso foi publicado antes do pregão abrir, 8h30, né? 8h30, negociadores disseram que Ucrânia e Putin, Ucrânia e Rússia estão se entendendo e as conversas estão andando. Tá? Estão indo para o lado positivo e da trégua. Tá? Pois bem, pessoal, o Brasil foi o grande e é o grande funil canalizador da fuga de capitais da Europa. Se vocês olharem em bolsa alemã, bolsa europeia, bolsas europeias e o euro, de certa maneira, está sendo o maior sofredor, tá? A maior vítima desse conflito Putin e Ucrânia, sem dúvida nenhuma. E esse capital, não só da Europa, mas de boa parte de quem aplica financeiramente hoje, veio para o Brasil ou para os países extrativistas, tá? Que não estão com guerra entre eles ou muito próximo delas. Então, a América do Sul, Brasil, recebeu muito fluxo financeiro e aqui a gente tem dois pontos positivos para aplicadores financeiros, né? Tanto empresas de commodities sendo super líquidas, tá? Quanto o CDI. Tá? Então o Brasil atraiu muito fluxo financeiro, mas principalmente no mercado de renda variável, específico no IMAT, né? Índice de materiais básicos, ali, empresas exportadoras. Com essa notícia que a guerra estava chegando ao fim, me bateu a ideia de que, opa, hoje o mercado deve realizar emergentes, principalmente Brasil, por ter recebido todo esse fluxo, subiu bastante, vamos realizar um pouquinho, pôr no bolso, e vamos para a Europa, que está lá nas mínimas históricas, caindo 30% de máxima mínima, DAX e outras bolsas, França, CAC, né, e o FTSE na Inglaterra. Então, a minha cabeça nessa sexta-feira especificamente, com a notícia pré-mercado, era que, olha, se nós abrirmos com gap de alta no índice ou se subirmos, eu vou ficar mais de olho em quedas, porque a gente tem esse pesar ou essa boa notícia para a economia real e para o mundo, que guerra pode estar chegando ao fim, mas que para o Brasil, nas aplicações financeiras, isso deve ser recebido como um enxugamento, vamos assim, de dólar, realização de lucros, para comprar os fundos. Onde estão os fundos hoje, pessoal? China e Europa, tá? Mas China não é aquela coisa toda fácil de se entrar lá. Europa, mercados democráticos, vamos assim dizer, economias mais abertas, e deve ser para lá que o fluxo deve ir quando sair do Brasil para essa especulação de commodities. Papo opinativo aqui, tá bom, pessoal? Então, só dando um resumão de como se cria viés. E aí, quando eu vou para o índice antes da abertura, né? Aqui tem o gráfico já após a abertura, perdão. Eu sabia que os fluxos, eu opero volatilidade, né? Então os fluxos de alta estavam bem definidos. Tá? Nós abrimos aqui praticamente no fim de um fluxo, sem contar com gap, contando com o gap aqui, nós tivemos uma terceira pernada de alta, aqui é o dia 11, né? Abrimos com o gap e começamos a cair. Nada a ser feito aqui por mim, porém eu sei que a queda máxima, ou pelo menos eu especulava, que a queda máxima que nós poderíamos ter, tá, estava em torno aqui de 1.870 pontos, 1,64%, a queda ali de um dia atrás, tá certo? Legal, tendo isso em mente, pessoal, vamos pro trade de 1.000 pontos aí que o pessoal tá ficando contente. Tá? Dentro dos relatórios da Conecta, a gente sempre passa os pontinhos, né, de bipolares, né, de suporte e resistência, e eu tinha uma sequência aqui de resistências. Tá? Abrimos lá.
não se teve como fazer nenhum tipo de atitude aqui, a não ser que você corra um super risco, porque não tem definição de stop. Eu vou lá para os 5 minutos, que eu sei que muitos... Muito bem, pessoal, tive uma leve pausa no vídeo, mas vamos lá, estava falando dos 5 minutos, né? E o que eu queria comentar, me perdoem se eu comentar por 2 vezes seguidas, tá certo? É que nós abrimos o mercado hoje, nós não, né? O mercado abriu, vou deixar uma setinha para vocês aqui do celular, exatamente aqui, tá? Ou seja, completando de prima já um fluxo de alta, tá? E sim, aqui como foi gap, vou colocar reto, tá certo? E exatamente para quem está no Hub Connect, assinante, nos nossos pontos ou em uma região de resistência. Tá? Nós tínhamos aqui 115.475 como resistência na abertura e exatamente o 115.030 como suporte. Pois bem, eu trouxe para vocês toda uma construção de viés. E olha, Brunão erra, vira e mexe. Quem me acompanha aqui sabe que eu tinha preço-alvo antes da China mudar a política monetária, antes de se ter o conflito da Rússia. Bem verdade, vou tentar me defender aqui, mas eu tinha preço-alvo para o Dalian em 128 dólares. Tá? Para o King Down, perdão, em 128 dólares. Chegou a bater 170. Tá? Então, assim, erro bastante. Mas o que é interessante? Tem pragmatismo. Meu viés é vendedor, vou procurar por resistência, mas eu preciso de um gatilho. Aonde aconteceu o gatilho, pessoal? Os primeiros 15 minutos aqui. Treta, legal, não opero, rompeu. Rompeu de baixo para cima, opa, aqui é o trade. Aqui é o trade. Tá certo? Aqui é o trade. E os 1000 pontos, tá? Óbvio que aconteceu tudo de bom e do melhor, porque nós tivemos facilidade em enxergar 1000 pontos pelo simples fato que o mercado entregou ontem esse fluxo para gente, para mim, né? E eu opero volatilidade, então tá aqui, ó. Tá? Algo em torno de 1.875 pontos. Olha, foi entregar no final agora, praticamente 1,64% de queda aqui, 1,67% de queda a colar. Então, nessa região atual, para o dia de hoje, sexta-feira, eu já não vendo mais. Tá? Eu acho que entregou, tá? Quem apostou no maior fluxo de venda de ontem, tá? Lembrando que sexta-feira tem aquele viés sempre de quem pôs dinheiro na segunda, põe no bolso na sexta, não carrega final de semana, tem muita notícia acontecendo, então faz sentido. Voltamos lá para o fluxo, ele não está mais comprador e aumentando, já tem um saldo vendedor, já está num platô, o saldo do gringo. Então faz todo sentido construir um viés, pessoal, porque você erra certo, perdão, e acerta também de maneira correta. Então você tem ali uma paz interior, beleza? Eu defendo que você tem que ter um viés, beleza? Bom, durante o pregão, mais do mesmo, né, pessoal? Se vocês operaram durante o dia, eu acho que tinham duas a três apostas para serem feitas, tá, durante o dia. Eu vou jogar aqui para vocês uma, tá? 445 pontos, 0,39% de alta, duas, tá? 550 pontos, 0,48, tá? E aí vocês, com essas duas informações, já deveriam caçar tudo e qualquer topo, tá? Se o viés de vocês também fosse, ou né, de venda, faz todo sentido vocês irem caçando conforme a aula que a gente postou aqui no Connect, tá? Basicamente isso. Qual que foi o trade? Aqui por volta das 11h15, tá? Depois da abertura do Dow, maravilha, 11h30, aqui entre 115.200, 115.305, tá? Depois o mercado acabou desabando, maravilha, continua com a tese, deu certo, tá? E aí você vem para cá e tenta achar novos trades, tá? Tenta achar novos trades. O mercado mudou um pouco de volatilidade depois da queda? Mudou, pessoal, tá? Mudou. Teria que fazer um trabalho intradiário, tá? De observar este movimento aqui, tá? Entre 335 até 405. Tá? Foi esse movimento que gerou o outro trade.
Tá, então o mercado é dinâmico, eu fico caçando esses fluxos todos os dias, é dessa maneira que eu gosto de trabalhar. Como eu falei, pessoal, eu sou um pífio day trader, então não faço isso intraday, raramente faço, se faço é por tédio. Gosto de fazer isso para swing trade, para position trade, e quem sabe aí no meio do ano, com um grande amigo meu, Jimmy, vai me passar muito conteúdo de opções, também vou começar a aplicar para opções, né? Empresas interessantes que eu tenho interesse em trabalhar opções. Mas por volatilidade, pessoal, o índice não é porque a Conecta é talentosa, nós aqui da equipe da Conecta somos talentosos pra caramba. Se formos, muito obrigado pelo elogio, mas o mercado entregou o alvo de hoje, antes. Tá? Eu gosto de olhar para a esquerda do gráfico, tá? E vocês podem ter certeza que eu também, assim aqui no intraday, fica simples, fácil nunca é, pessoal, enxergar até onde podemos subir. Tá? Segunda-feira é um dia de bastante alimento, tá? Porque tem novos fluxos, acompanhar o saldo é sempre muito bom. Os pontinhos de Fibonacci vocês já aprenderam a fazer da Conecta, os pontinhos de fluxo vocês também já aprenderam a caçar. Pois bem, acho que não foge muito mais do que isso. Se você quer comprar, pessoal, olha quem vendeu. Tá? Opa, quem está vendendo aqui? Bom, nem preciso traçar aqui quanto caiu quanto, porque provavelmente o fluxo mudou depois da abertura do down e tivemos essa movimentação em azul de venda. Então sempre que cair, eu digo ali algo em torno de 415 pontos, 0,36, aqui 495, 0,43 e aqui nós tivemos 485, tá? 0,42. Então percebo que o mercado tem algumas frequências e essas frequências que eu acho bem interessante a gente aproveitar para operar, se você gosta de fazer day trade, tá certo? Além dos pontos do relatório semanal, que também funcionam muito bem, né? No índice hoje foi muito bom. Espero ter gerado valor aí para vocês. Pelo que eu entendi, o Gui passou que vocês conseguiram 1000 pontos, tá? A análise do diário fala tudo, né, pessoal? Aqui é a nossa região. Então, durante a semana, começo da semana, eu e o Gui comentamos que a gente achava que ficaríamos retangulares aqui, não sairíamos do lugar, tá? Notícia positiva em relação à guerra, dela acabar, bolsa para baixo, tá? E dólar ainda para baixo, porque se o dólar sair das ações de commodities que nós temos aqui na B3, ela só migra, vai para o vizinho, vai para o tesouro, vai para os títulos, tá? Então o dólar me parece com um viés mais fraco por um pouquinho mais de tempo, enquanto a bolsa começa a ficar já lateral. E lembrando, né, quanto mais o dólar cai, mais a bolsa fica cara. Então essa dinâmica vai ter que ser levada com a gente para os próximos meses. E o fluxo está aqui, pessoal. Então não foi só essa semana, não foi só no intraday que gerou trade, por exemplo, mas vocês podem perceber que nós temos definido aqui, tá, os fluxos de queda, tá, e eles estão hoje, né, entre 3,5% a 4%, 4.300 pontos a 5.000 pontos. Tá? O índice não tem conseguido vender mais do que isso em uma região de lateralização. Tá? Em uma região de lateralização. Tá? Então, se você está pessimista e gosta do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, o melhor a se fazer, tá, é pegar esse mesmo fluxo aqui, máxima, mínima, gerou alvo, tá certo? E agora está brigando. Quando e se viermos para um fluxo comprador, vamos um W aqui de FIBO, por exemplo, a gente vai transportando qualquer nova máxima que vai sendo feita, tá? Você vai transportando o vermelho. Tá? Ele aconteceu 2 vezes, vamos respeitar, certo? Vai transportando ele, certo? Dinâmico, sendo então o fim das demandas. Sempre que estamos chegando perto de um fim de demanda, você aposta na contra-oferta, nesse caso na compra. Tá? O contrário, na venda, é basicamente isso, pessoal, certo? Agradeço vocês aí, acho que o feedback hoje foi positivo, então vamos namorar aqui o Hub. Um abração, pessoal, bom final de semana e tchau, tchau.